ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Roman Neves de Comunicação. Sofrimento. À noite, os perigos aumentam para 3.000 famílias que moram em áreas alagadas aqui na capital. Agora é oficial, PEC que prorroga a Zona Franca por 50 anos é promulgada no Senado Federal. Quadrilha especializada em roubos a residências e comércios é presa na zona centro-oeste da capital. Houve troca de tiros e o líder do grupo foi morto. Foragido, polícia procura instrutor de esportes acusado de aliciar sexualmente alunas menores de idade. No esporte você vai ver que o Amazonas pode ter representante nas Olimpíadas de 2016. A modalidade é a luta olímpica. E ainda 9 eventos já estão programados para a Arena da Amazônia, mas os gastos para manter o estádio são altos. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. No mês passado, o Jornal em Tempo mostrou o drama de algumas famílias que vivem em áreas alagadas na capital. Essa semana nós voltamos a esses locais e os problemas continuam os mesmos. A situação desses moradores só piora à noite. Com o anoitecer, os riscos para quem vive por aqui aumentam. Animais de estimação atraem bichos perigosos. Olha, aqui nós já vimos jacaré, até cobra mesmo nós já vimos. Aqui não, mas aqui no quarto da vizinha aqui do lado já apareceu uma cobra. As crianças estão por toda parte. Dona Ana reclama do perigo. Já desse tinha um enorme dos curiju em cima da ponte, pegou o gatinho, aí nós ficamos como até as crianças. Quando a minha casa caiu, eu dormi ali em cima da ponte. Quando foi um dia, eu vi os curiju pular no meu netinho. A água suja ainda está dentro da casa. A maromba ajuda a preservar os móveis e eletrodomésticos. Aqui neste beco, no Igarapé de São Vicente, no centro da cidade, com o início da vazante, agora os moradores têm que conviver com o lixo acumulado e com o aparecimento de doenças. Quando a gente tá cheio, a gente sofre. Quando vaza, é febre, é diarreia, é tudo quanto é doença aparece. Além disso, o mau cheiro causado pelo lixo incomoda. O caramujo africano é outro problema. Ele é um transmissor de doenças. Alguns sintomas delas são dor de cabeça, vômito, rigidez na nuca e febre permanente. De acordo com a Defesa Civil do município, 3.000 famílias foram atingidas pela cheia deste ano em 16 bairros aqui da capital. Algumas áreas ainda estão em situação crítica. A emenda constitucional que prorroga por 50 anos a Zona Franca de Manaus foi promulgada hoje em uma cerimônia no Senado Federal. A sessão reuniu toda a bancada do Amazonas no Senado e na Câmara. O governador do estado, ministros e o vice-presidente da República, Michel Temer, também participaram. A cerimônia foi para assinar a promulgação da Emenda Constitucional 83. Declaro aberta a sessão do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 83 de 2014, oriunda da proposta de emenda à Constituição número 103 de 2011. Ela prorroga por 50 anos os incentivos tributários concedidos às empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. Para nós do Amazonas, uma conquista enorme. Vai garantir emprego e renda, garantir o desenvolvimento do nosso estado. Finalmente o Brasil entendeu que a Zona Franca de Manaus não era só de Manaus, não só do Amazonas, mas era a Zona Franca do Brasil. Agora nós temos que lutar por outras conquistas. Uma delas, do meu modo de entender, é reduzir o custo amazônico, na medida que tem que ter mecanismos mais apropriados e mais modernos da questão logística para reduzir o custo amazônico. Foram 3 anos de tramitação no Congresso. O senador Eduardo Braga foi o relator da proposta no Senado. Tempo suficiente para que a gente possa consolidar a Zona Franca na área da inovação tecnológica, na área de novos produtos, na área de petroquímica e, ao mesmo tempo, teremos tempo para que a classe política, a classe empresarial, os prefeitos do interior se organizem para que nós possamos avançar no polo da silvinita.
A emenda deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. O prefeito de Manaus destacou que, além da prorrogação, é preciso estabelecer parcerias com o governo de São Paulo. É um capítulo a menos de guerra fiscal. É uma perspectiva de nós aumentarmos a arrecadação do Estado e, portanto, dessa cidade-estado que é Manaus. O modelo Zona Franca de Manaus passa a valer até 2073. Os setores da indústria comemoraram, mas cobraram investimentos em logística e na infraestrutura aeroportuária. Questão de logística, que nós sabemos ser deficiente. Questão da comunicação e da energia, que também é deficiente. Se nós não tivermos investimentos nessas correções, só a prorrogação não garante nem a sustentação desse pilar que é o Polo Industrial de Manaus. O problema das ruas do Distrito Industrial, o problema portuário de Manaus, enfim, uma série de ações outras que nós temos que estar atentos e tomarmos em conjunto com o governo que irá assumir, com o governo federal que irá assumir. 600 empresas estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Nos 5 primeiros meses deste ano, elas geraram um faturamento de 36 bilhões de reais. 500 mil de empregos diretos e indiretos são gerados. Vamos agora ao vivo a Brasília, onde está a repórter Marquilze Pereira. Boa noite, Marquilze. Quais são os próximos passos a partir de agora com essa promulgação? Boa noite, Marcela. O próximo passo agora é a publicação no Diário Oficial da União, que deve acontecer em até 2 dias. Agora, como nós pudemos ver na reportagem, a grande preocupação do setor da indústria do Amazonas é com novos investimentos em logística e na infraestrutura dos nossos portos e também do aeroporto. Sobre essa parceria que o prefeito Arthur Neto falou que pode vir a acontecer com o governo de São Paulo, ele deve reunir em um almoço amanhã com o governador Geraldo Alckmin e acertar detalhes dessa parceria para pôr fim à guerra fiscal, à concorrência que existe hoje entre Manaus e São Paulo. Outro detalhe importante, Marcela, é que participou dessa cerimônia o secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Relações Exteriores. E ele disse que já existe todo um interesse de empresas de Singapura, por exemplo, de se instalarem no polo industrial de Manaus, mas que para isso tanto o governo municipal quanto estadual e federal vão ter que unir forças para garantir aí infraestrutura, né, para que essas empresas, as que já estão, continuem e as que ainda vão se instalar, vão para o Amazonas. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, essa foi Marquilze Pereira falando ao vivo de Brasília. Em Santos, em Parintins, fiscais apreendem no porto mais de 1 tonelada de laranja ilegal. E mais, polícia procura instrutor de esportes acusado de aliciar sexualmente alunas menores de idade. Daqui a pouco.